Isso é uma mancha na história desse país e que a gente não pode fingir que não aconteceu. Migas, cadê o vídeo de Ainda Estou Aqui? Então chegou a hora, Ainda Estou Aqui, um filme que é um fenômeno na bilheteria nacional, já levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas e é um filme tipicamente brasileiro, conta uma história brasileira muito importante e a gente ficou cheio de orgulho quando viu ele. Então vem com a gente que a gente vai falar tudo que nós achamos de Ainda Estou Aqui, que é esse já clássico de Walter Salles, Fernanda Torres e grande elenco sensacional, tem todo mundo muito bom! Vamos! Antes de tudo, vale a gente falar aqui que a gente fez até um post avisando todos vocês que sim, esse vídeo atrasou um pouco, mas foram por motivos nobres, porque fim do ano sempre é muito corrido aqui na Lune 5 Entre Migas, então com a D23 ficou ainda mais. Então vocês sabem que a gente não trabalha só na frente das câmeras, né? A gente também tem um trabalho grande nos bastidores, até no vídeo de vlog da D23 a gente contou um pouquinho mais sobre isso, né? Que a gente tava afundado em roteiros, em produção de coisas, em produção e planejamento para a própria CCXP, então assim, tanto que a gente até continua assim, né, estamos afogados de coisas, mas é bom, né, não estamos reclamando. Mas, quando rolaram os eventos de imprensa de Ainda Estou Aqui, todo mundo estava completamente atolado de trabalho, a gente não conseguiu comparecer. Então eu e o Fábio, a gente foi ao cinema semana passada pra assistir Ainda Estou Aqui, que a gente precisava falar dele aqui, a gente queria falar dele aqui, e a gente sabe que seria muito legal que estivessem todas as migas também, mas a gente conta muito com a compreensão de vocês, que a gente justamente se dividiu pra conseguir dar conta de tudo, então a gente vai agora contar aqui um pouco mais com vocês, e a gente espera que tenha ficado tudo certo aí pra vocês também. Continua a amizade. Então temos aqui a família Gomes falando sobre a família Paiva. Se você ainda não viu o filme, ele se passa ali nos anos 70, é baseado num livro do Marcelo Rubens Paiva, que fala sobre como a família dele sobreviveu à ditadura, né? E tudo que eles passaram, especialmente com o pai e a mãe dele. Porque durante o filme, um belo dia, o pai dele é levado pelos militares e aí não se sabe o que aconteceu com ele. Pouco tempo depois a mãe dele também vai presa e quando ela é solta ela tenta descobrir o que aconteceu com o pai e sobreviver junto com os 5 filhos. Cara, é um filme, só de falar eu já começo a ficar arrepiado com essa história, porque ele é um retrato dessa época, é um negócio muito forte. Então a gente tem que começar falando sobre a história, porque a história é um dos pontos fortes desse filme, que o Marcelo Rubens Paiva escreve essa autobiografia, né, essa biografia da família dele. Ele já tinha uma ideia de como ele ia fazer, ele já tinha conversado com a mãe sobre o que tinha acontecido, porque ele era muito novo quando rolou todos esses fatos. E aí, em 2010, a Comissão da Verdade, que foi um ato da presidenta Dilma, que cutucou nessa grande mancha da história desse país, que é a ditadura, ele ajudou o Marcelo a ter mais detalhes, ele até tuitou sobre isso, ele falou sobre como foi importante a Comissão da Verdade na construção do livro, e durante o filme a gente vê alguns detalhes sobre como a mãe dele e a irmã também, que acabou sendo presa, sobreviveram às loucuras que foi a ditadura militar desse país. Essa mancha horrível que obrigava as pessoas a ficarem presas, não contavam para elas por quê, jogavam ela em celas escuras, sem motivo, elas não sabiam por que estavam lá, por que iam sair, e acho que todos esses detalhes só aconteceram por conta da presidenta. Então é muito importante que a gente não esqueça a nossa história para que ela não se repita. Então ter um filme como esse, um filme forte, um filme importante, que ainda bem está levando muita gente para o cinema, ele é mais do que um filme, ele é um documento histórico que vai fazer com que a gente assista, reflita e lembre, porque isso não pode ir para debaixo do tapete, isso não pode ser esquecido. Isso é uma mancha na história desse país e que a gente não pode fingir que não aconteceu. Tem que sempre lembrar, reforçar e falar, beleza, a gente tem que encarar o passado para poder continuar com o futuro. Eu posso ir com ele? Seu marido já volta para casa. Todo brasileiro que assiste, assim, quando a gente acaba o filme, a gente acaba muito emocionado, assim, porque ele é um filme preenchido por silêncios, né? Um filme que te dá uma agonia. Então a história, ela vai te conduzindo, assim, para uma questão muito importante nisso de você viver uma vida normal, de você ter uma primeira meia hora ali que você tem essa família ali de classe média que recebe seus amigos, continua vivendo sua vida, porém chega num ponto que quando essa vida ela é invertida,
a gente vai acompanhando essa agonia, e é uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente não tem uma certeza, isso é levado pra gente uma vida inteira, porque a gente não tem a certeza da morte, a gente não tem a certeza da vida, a gente só tem essa dúvida, né? O desaparecimento é a pior coisa que pode acontecer com uma família. Então, você não vive um luto, né? Então, o filme, ele vai te passando por essas fases ali nos anos 70, né? Então, tudo vai acontecendo. Então, quando tudo tá ensolarado, tudo de repente fica sombrio, fica nublado. Então, acho que a história do filme é muito importante, ainda mais num momento como hoje, assim, ainda mais no Brasil, no momento do mundo que a gente vive hoje, é importante que ele esteja sendo visto por 1 milhão de pessoas e que por 1 milhão mais que vejam, não só no Brasil, mas também no mundo. Olha, a tática do desaparecimento é uma das mais cruéis. Exato, esse negócio que você falou que me pegou muito sobre esse começo, né, da família vivendo normal, me lembra um pouco o que acontece em Franco Atirador, que é um filme do De Niro, em que mostra a normalidade antes e ele não acelera essa normalidade. Ele mostra como a vida deles era uma vida legal, eles adotavam um cachorro, eles iam pra praia, eles viviam juntos, eles se divertiam. Então, na hora que acontece do pai ser levado, e você, como espectador, já sabe que o que vem pela frente não é algo que vai ter volta, é um negócio tão pesado, é tão duro de você ver, porque é uma quebra tão forte, e a maneira como ele lida mexe muito assim com quem tá, quando você tá envolvido com a história, sabe? É um filme que é difícil você desfocar dele, essa história ela é muito bem amarrada. Mas, inclusive, tudo isso, né, a gente vai transitando durante esse filme justamente por conta das atuações sublimes desse elenco. E que, assim, Fernanda Torres é uma força da natureza, mas antes de falar delas, a gente tem que falar de Selton Mello. Que se esse filme fosse dos Estados Unidos, ele já estava com indicação do Oscar, tá? Porque, assim, essa primeira meia hora, que você vê a normalidade da família e você sente falta dele, tanto quanto a família sente falta dele quando ele desaparece. É uma atuação tão tenra, é uma ternura, é uma coisa, assim, que ele consegue abraçar todo mundo, você entende por que ele era tão amado, por que essa família lutou tanto pra dar um desfecho pra o que aconteceu com ele, porque ele tinha essa amorosidade com os amigos, com a família, com tudo em volta dele. Então, assim, a escolha do Selton de ter feito isso de um jeito tão carinhoso, ele mesmo, né, já deu declarações que ele não tinha imagens em vídeo, né, então ele, por fotos e por conversas, depoimentos com a família, que ele construiu essa imagem que é tão importante, assim. E no momento que você vê ele indo embora pela última vez, ele volta pra esposa, né? E pra Eunice, e ele sorri. Então, assim, é quase como ele falando, tá tudo bem, amor. Vai dar tudo certo. Então, é uma atuação, assim, que é de pegar no coração, de dilacerar. E a gente fala dos filhos, assim, também, que eles estão... Se você olha, assim, você fala, gente, parece um documentário em certos momentos, assim. Porque o Selton, ele tem uma dignidade no papel dele, e ele deu uma declaração muito boa que eu gostei, que ele fala assim, nessa cena em que eu tava indo embora, eu me treinei muito pra lidar com a ideia de que eu sabia o que ia acontecer como ator, você sabe pelo roteiro e tal, mas eu me treinei muito pra entrar num estado mental de que eu vou voltar amanhã, de que, cara, olha, não vai acontecer nada. Então, a parte que eu comecei a chorar muito foi na hora em que a filha vai dar um beijo nele enquanto ele tá botando o terno. Que a filha vai lá, dá um beijo e fala, não, cadê meu beijo? Não, tá aqui, não, tô me arrumando aqui, os rapazes aqui estão me acompanhando e tal. Então é uma dignidade, é uma força de olhar e falar, não, vai ficar tudo bem, amanhã eu tô de volta, tá tranquilo, e você sente isso no olhar dele. E você sabendo que isso não vai acontecer, é um negócio que é devastador, pra mim foi devastador. Foi ali quando eu comecei a chorar e eu não sabia a hora mais que eu ia parar. Eu vou só ajudar esses senhores. E aí eu já volto, filha. Tá bom. E aí a gente vai transitando pelo filme e a gente vai falar, obviamente, da dona de uma das fotos mais curtidas da história do Instagram da Academia do Oscar, que é Fernanda Torres nesse filme. E assim, é engraçado porque muita gente tem uma noção de atuação, de que atuação é gritar, é chorar, é você se entregar, é você estar no chão, é você... Assim, e a Fernanda Torres aqui, a atuação dela tá aqui, assim, você sente a dor daquela mulher e ela não precisa levantar a voz uma vez durante o filme. Você tem uma agonia, você sente a presença da ausência, assim. Então, assim, quando o Selton vai embora e ela se vê com 5 filhos, sem ter
o que fazer quando ela tá presa, e você consegue, e nos momentos que ela tá dentro da sala, você consegue, parece que você lê os pensamentos dela. Ela falou, eu preciso sair daqui, eu preciso encontrar meus filhos, eu preciso encontrar meu marido. Então, tudo isso com uma atuação sublime e todos os louros que ela vem merecendo aí em festivais ao redor do mundo, aqui no Brasil, obviamente, é merecidíssimo, porque a Fernanda, ela conseguiu trazer toda essa carga pesada que a Eunice carregou por todos esses anos. Cara, uma coisa que eu gosto muito da atuação dela é que uma atriz menor talvez se deixasse levar por algum momento pra chorar com força, sabe? Porque ela tem momentos pra isso. Sim. Ela tem momentos em que ela poderia, tipo, chorar de desespero e não sei o quê, mas o tempo todo você sente que ela quer explodir de chorar e ela segura. O tempo inteiro, a partir do momento que o marido é levado, você vê que, assim, ela precisa ser forte por aquela família. E ela é. O tempo inteiro. Então é uma atuação muito forte pra mim por causa disso. E eu gostei de uma escolha, isso também tem uma escolha do Walter, de colocar ela na parte que ela chora, que é a hora que ela descobre que não tem mais jeito, mataram o marido dela. A filha entra, ela secou, ela tava chorando muito e você não pega esse momento. Beleza, a filha entrou? Não tem. Então em câmera você não tem nenhum desses momentos, você só tem a força, você tem essa mulher que quando ela chega dos porões da ditadura, ela tá tentando se lavar de qualquer jeito, você vê a pele ficando vermelha, ela tentando tirar toda aquela sujeira, tentando voltar pro prumo dela, assim, ela tem muitas cenas incríveis nesse filme. O reel de Oscar que a gente fala, né, ela, assim, você pode jogar pro alto e escolher qualquer uma, tá muito fácil, sabe, ela tá fantástica. Ela é uma força da natureza nesse filme e ela merece, como a Paty falou, todos os louros que ela tá ganhando. É a maior Nepo Baby da história, e então a gente... Maior da história! Precisa sorrir. Por que não? O editor pediu Pediu o quê? uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. Inclusive, falando até de que atriz na sua vida que você assistiu um filme com uma cena de 2 minutos, sem precisar falar um A, faz um cinema inteiro chorar, entendeu? Então, assim, Fernanda Montenegro é... Assim, inclusive, a Fernanda Torres até deu entrevistas falando que pessoas em Veneza, em outros festivais, achavam que, nossa, sua maquiagem ficou muito boa na fase mais velha. Ficou boa, né? E é engraçado, assim, porque é como mãe e filha deram essa vida a essa personagem, né, da Eunice no cinema. E quando a gente chega nessa última fase, esses 2 minutos dela olhando pra tela, dela tendo esse olhar perdido, reconhecendo o marido, quando ela tem esse lampejo de lucidez, assim, é uma coisa, assim, que na hora que eu falei, a gente tem as melhores atrizes do mundo e eu não quero saber, assim, pra gente aprender a valorizar o nosso produto nacional, né, não só o Ainda Estou Aqui, mas tantos outros filmes e séries e produções nacionais que são feitos por aí, é de dar muito, muito, muito orgulho da gente assistir e fazer com que a gente abra a nossa cabeça também pra gente mergulhar cada vez mais nas produções nacionais. Tá todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Tá mentindo pra gente! Olha só, uma das coisas que ajuda a gente a entrar muito na história é a direção de arte desse filme. Eu acho que quem já olhou fotos de pais, avós lá nos anos 70, você vai identificar todo o visual, a estética, as roupas daquela época ali. A casa muito estilo antigo, assim, aquela vibe de casa de vó, né, que na época não era casa de vó, era casas de pessoas, né, adultas de 30 e tantos anos, mas depois acabou virando a estética de casa de vó para nossa geração. Mas toda a direção de arte, toda a ambientação desse filme, ela é muito bem feita. Então, o tempo inteiro você se vê dentro dos anos 70, você se vê naquele mundo, naquele Brasil antigo. Tudo que acontece, os penteados, tudo. É um negócio muito especial. A direção de arte foi muito bem. E uma das cenas que eu mais gosto desse filme é justamente os créditos, que vai mostrando a casa vazia. E como a montagem daquela casa era tão cheia de vida por causa daquela família, quando acaba e eles saem e deixam aquela casa do Rio de Janeiro, e você vai passando pelaquela casa vazia, você sente a falta de tudo. Você vê como, né, ela não era só preenchida pelos objetos, mas aquela família preenchia tudo. Então foi muito especial mesmo. Eu acho que a direção de arte merece todos os louros também que merecer ganhar. Não, exato. E quando a gente fala em direção de arte também, a gente pensa nos carros, na ambientação, assim, eu conversei
com a Minelli, que vivia nos anos 70, ele falou, nossa, parecia a minha infância ali, eu vi inteiro, assim, as roupas, os shortinhos, assim, porque é muito engraçado que às vezes as pessoas querem reproduzir os anos 70 e fazem tudo certinho no cenário, aí você vê o rosto das pessoas, assim, tá tudo com penteado dos dias de hoje, não sei o que, então, assim, tudo encaixa muito perfeito, e justamente isso que você falou sobre a casa, eu acho que também é muito mérito da direção do Walter Salles, a gente tem que falar da direção do Walter Salles. Sim. Ele que dirigiu Central do Brasil, que é um dos filmes que eu ouço a trilha de Central do Brasil, eu choro, assim, estou sentindo que ainda estou aqui, estou indo pelo mesmo caminho. Quando você fala da casa, eu acho que a direção dele foi tão competente quando você entende que a família tem o desaparecimento do Rubens, que a casa... Quando você tem uma noção espacial, assim, porque você vai entendendo nessa primeira hora todos os cantinhos da casa. Você vê a cozinha, você vê a sala, você vê os quartos, você vê o hall de entrada, você vê o quintal. Quando o Rubens vai embora, a casa fica vazia. Por mais que tenha todos os objetos, por mais que todo mundo esteja lá. A casa fica sem vida. Então não precisava nem tirar todos os objetos. Você precisava simplesmente... tirar um elemento dali pra mostrar que a vida deles simplesmente ficou parada. Porque não teve um fim de... aconteceu isso com o Rubens, também não teve nada. A vida deles parou no tempo. Então, essa noção... Parecia quando você assiste o filme que você conhecia cada cantinho daquela casa. Que você entendia onde eles estavam vivendo. Então, essa direção do Walter de você conseguir se... embrenhar dentro da história dessa família, de você ter os momentos, assim, nada nesse filme é explícito, é um filme que fala sobre tortura, é um filme que fala sobre desaparecimento, sobre morte, e isso não aparece em tela. O momento que acontece com o cachorro, o atropelamento do cachorro, que é um barulho, é tudo com som, então, assim... Eu chorava tanto, porque, enfim, né, muita gente sabe que eu tive uma perda há pouco tempo também do meu cachorrinho. E eu ficava assim, cara, é um desespero, porque às vezes o som, ele é muito mais aterrorizante do que você vê. Isso a gente teve muito isso em Zona de Interesse, né, o filme que também concorreu ao Oscar. Quando ela tá lá nos porões dali do exército, a gente escuta grito, a gente escuta coisas, as torturas acontecendo e a gente não vê. Então isso, assim, a direção dele trabalhar dessa forma, pra mim, é tão sublime, porque deixa a gente ainda mais, com mais agonia, mais ansioso, porque tudo não visto, não dito, é muito mais perigoso, é muito mais, assim, aquela cabeça vazia que deixa você pensar em tudo, assim. Então isso, pra mim, Sim. O Walter Salles, ele é um diretor de mão cheia, assim, não tem como, e é um documento histórico, como o Fábio falou. Você tá bem, mãe? Tô, filho. É desenho, claro que é desenho. Muito lindo. Olha só, se você ainda não deu like nesse vídeo, por que você não tá fazendo isso? Curte esse vídeo, compartilha, faça alguma coisa da sua vida. Vamos lá, cara, tome uma atitude. Agora é o seu momento, então dá o hype também, ajuda a gente a crescer esse canal. Então se inscreve, compartilha com alguém que vai gostar desse vídeo também. Esse aqui é um coach leve, Estou aqui só dando um toque. Dessa vez eu não estou obrigando, eu estou dando um toque. De amigo, é só um toquezinho, certo? Então pra fechar, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho também da fotografia, porque ele faz uma escolha muito consciente porque o filme parece uma foto dos anos 70. A colorização dele, a maneira como ele é filmado, a granulação das cenas, você olha e fala, putz, cara, realmente parece aquela imagenzinha que eu tô olhando, assim, dos anos 70. A gente olhava naquela coisinha, assim, lembra que tinha? Você olhava naquele negocinho? Sim, total. Então ele passa muito essa vibe de uma fotografia antiga, e tanto que quando ele chega mais no mundo moderno, né, lá mais pra frente, quando ela descobre o que aconteceu com o marido e tal, você vê que muda completamente a fotografia. Ela vai para um outro lugar, ela fica mais fria, ela fica mais sóbria, ela fica mais atual. Mas assim, para eles jogarem para essa nostalgia também na fotografia, uma escolha certeira que ficou excelente. Excelente. Inclusive, o diretor de fotografia, que é o Adrian Terrido, já foi entrevistado pela Entre Migas, porque ele fez Dom, que a gente já tem entrevista com ele aqui. Ele é um cara excelente, então assim, pra gente finalizar, vamos falar sobre o nosso selo Miga de aprovação, que não tem muito segredo, né? Tipo... Não tem muito segredo. É um clássico atual, tem esse meu selo Miga de aprovação, é um clássico moderno já, é um filme que nasceu histórico, e eu fico muito feliz dele ganhar essa aclamação aqui dentro do Brasil também, né? Porque ele começou pelos festivais lá de fora, aí quando ele chegou aqui, ele não foi ignorado pelo público, isso é lindo. Então a gente tá vendo um filme
poderoso, um filme forte, um documento histórico que vai ser visto por muitos e muitos anos. Exatamente, eu, obviamente, levo meu selo miga de aprovação. Foi um tipo de sessão, assim, quando eu assisti no cinema que é até raro hoje, né? Porque um filme, ele é tão preenchido por esses silêncios, como a gente falou, que é importante que a gente veja um filme concentrado, né? Então, todo mundo respeitou ali o momento. Tem muitos relatos, assim, de pessoas que bateram palma da sessão depois que o filme acabou. Isso aconteceu na minha sessão também, porque nós, como brasileiros, a gente ter essa história sendo contada no momento que a gente vive hoje, a gente conseguir resgatar essas coisas para que isso nunca seja esquecido, a gente ter atuações sublimes e tudo feito de um jeito assim, porque não é se a história foi bem contada, não, é tudo bem contado, é a história, a fotografia, a direção, é o elenco, é um filme assim que trouxe esse sentimento bom de a gente, né, começar a consumir de volta semana. A gente nunca parou, a gente adora falar que é Entre Migas de Produções Nacionais, mas assim, é convidar você também que tá aí assistindo a consumir mais, ir mais no cinema, conferir mais filmes nacionais, porque a gente gosta muito, a gente ama muito e a gente quer promover cada vez mais coisas brasileiras aqui. Então estamos aqui na torcida para o Oscar ganhar vergonha na cara e indicar esse filme para um monte de categoria. Então se você vê um post da academia sobre Ainda Estou Aqui, curte, compartilha. Isso também faz parte da campanha. O Falando Oscar nisso, compartilha deve esse estar vídeo honrado também. de ter Ainda Estou Aqui na sua disputa, não é o contrário. E a gente não pode medir um filme pela sua indicação ao Oscar ou não, entendeu? Porque esse filme, ele é maior que tudo isso. Exatamente, mas faça parte da campanha porque Fernanda Torres está viajando o mundo para divulgar esse filme, então ajuda ela fazendo o quê? Compartilhando tudo que a academia postar sobre Ainda Estou Aqui. Então, aproveita e compartilha esse vídeo também, deixa seu like, comentário, hypa esse vídeo, se inscreve no canal e um beijo.